Bom dia, aqui vamos falar sobre a morte, comparação do Brasil e Cuba, no conceito de trânsito, mortes de drogas, suicídio, etc. Com o tempo, fazer uma comparação entre os dois países sobre os acidentes que acontecem nele. Estou aqui para falar da taxa de mortalidade por suicídio e comparar Brasil e Cuba. Cuba, a cada 100 mil pessoas, 19,0 é homem e 5,5 é mulher, que tem uma média de 12,3. Do Brasil, 7,7 são homens, 2,0 é mulher e 4,8 é a média geral. Oi, eu vim falar sobre a taxa de morte por arma de fogo tanto no Brasil e em Cuba. Pesquisadores fizeram uma análise de 21 países. O Brasil ficou em 11º e Cuba em 19º. O Brasil teve um aumento de 400% nesses 30 anos e ficou com 21,9% da taxa de mortalidade por arma de fogo. Já Cuba ficou com 0,5 e ela sempre teve essa quantidade. Isso ocorre por causa de brigas porque quem tem posse de arma por defesa ou por policiais que agiram com a arma. O índice de mortes por acidentes domésticos caiu no Brasil de 868 no ano de 2000 para 595 no ano de 2010. Isso foi uma redução de 31%. Em 2010 foram gastos 8,2 milhões com 11,6 mil crianças. E no ano seguinte foram gastos 6,9 milhões com 10,2 mil crianças, ou seja, sempre uma queda. Já em Cuba, são 4,7 mil óbitos e 125 mil intervenções por ano. E cerca de, de mais de 90% desses óbitos em Cuba são porque não tem tantos médicos, sabe, não tem tanto cuidado lá. Por isso que morrem tantas Não existe pessoas. bem uma comparação em nenhum gráfico específico dizendo a mortalidade da Cuba em tal época e do Brasil em tal época. Mas uma pesquisa feita por mim mesmo mostra que o Brasil estava em quarto lugar no ranking mundial de mortes por trânsito, com 53 mil pessoas, 53 mil mortes em um ano. Ou seja, a taxa de mortalidade por trânsito no Brasil é muito mais superior do que a da Cuba, tanto que a Cuba nem aparece nos 10 primeiros. Bom, eu vou falar sobre a taxa de mortalidade por envelhecimento no Brasil e da Cuba. Vou começar pelo Brasil. O último gráfico utilizado para poder averiguar a taxa de mortalidade por envelhecimento no Brasil do ano de 1980 até o ano 2000. Com os especialistas que fizeram esse gráfico, eles descobriram que a taxa de mortalidade a taxa de mortalidade dos idosos ela vem diminuindo porque em aspectos gerais estão diminuindo. Só que na saúde diminui muito pouco. Então ainda a morte de idosos ainda continua sendo mais por doenças. Então isso preocupa a população brasileira, porque com isso a gente consegue perceber que a saúde, né, não tá indo tão bem quanto a gente pensava que seria. E na Cuba, a taxa de mortalidade por vez não é tão alta, porque a expectativa de vida parece ser razoável, mas o problema é que tipo a taxa de natalidade ela tá caindo demais e a taxa, e envelhecimento tá aumentando progressivamente. E a taxa de mortalidade que a Cuba percebeu é que a expectativa de vida dele de idosos com 60 anos
é de até 2025. Mas a taxa, né, por mundial é de 2050. Então há um problema nisso, então eles estão tentando recuperar essa taxa.